O nosso convidado de hoje é formado em Educação Física e especialista em psicomotricidade e neuropsicomotricidade. E há 10 anos já atua nessa área. Agora ele é coautor do livro Autismo, Quando o Diagnóstico Chega. E hoje ele está aqui para contar um pouco sobre esse livro para a gente, também, é claro, sobre a sua experiência nessa área tão importante, né? Que a gente precisa sempre falar sobre o autismo, não é isso, Flávio? Isso, é um prazer estar aqui, Tátila, no Cidade em Foco, falando desse assunto importante. Acho que o autismo hoje é um assunto que está muito em evidência. Sim. As pessoas falam que hoje está aparecendo muito autista, mas na verdade a ciência ela está avançando, assim como os estudos e a atenção para esse público, uma coisa que alguns anos atrás a gente não tinha. Então, é um assunto que sempre que possível a gente tem que estar trazendo à tona, estar proporcionando conhecimento para as pessoas, para que os autistas sejam cada vez mais incluídos, cada vez tratados com a melhor qualidade. Então, é bastante importante. Entendi. Quero que você conte pra gente um pouco sobre a sua experiência nessa área. São mais de 10 anos já atuando, né? Sim, eu sou formado em Educação Física já há mais de 10 anos. Então, eu iniciei minha trajetória profissional. A princípio, eu trabalhava com futebol. Trabalhei no Volta Redonda, era supervisor das categorias de base. E, em paralelo, fazia trabalho de treinador em escolinhas, com foco voltado para o desenvolvimento motor, psicomotor. Então, sempre tive essa questão do desenvolvimento psicomotor. Então, em 2017, quando eu vim para Três Rios, eu comecei a trabalhar em creches da cidade, com educação infantil e creche, onde foi aflorando ainda mais essa questão da psicomotricidade, onde eu comecei a trabalhar mais especificamente com a psicomotricidade. E em 2018 para 2019 eu resolvi atuar no âmbito de atendimento clínico individualizado, com a parte de psicomotricidade, atendendo crianças típicas e atípicas. Então, as crianças tanto com algum tipo de transtorno, alguma deficiência, quanto crianças que não apresentam nenhum transtorno nenhum transtorno neurodivergente. Então, eu comecei essa trajetória lá em 2011, ainda terminando a faculdade, e hoje eu atuo basicamente em clínicas e atendimentos a domicílio. Entendi. Queria que você explicasse pra gente o que é a psicomotricidade, para quem está assistindo a gente e não conhece. Então, a psicomotricidade é uma ciência onde estuda o homem no seu todo. A gente não divide o homem em partes, o sujeito em partes. Então, a gente trabalha parte motora, movimento, cognitivo, pensamento e emocional psíquico. Então, a gente trabalha através de atividades de expressão corporal, através de brincadeiras, de dança, da imitação, de jogos, esportes. A gente trabalha e desenvolve a pessoa no todo, através de muito desafio, que é uma das marcas registradas que eu falo do meu trabalho, é de estar sempre desafiando e tirando o paciente da zona de conforto. A gente está sempre tentando trazer algo de novo para que ele possa se desenvolver a partir da frustração, a partir do erro e acerto. Então, a psicomotricidade é essa palavra aí, apesar de estar sendo mais falada agora, tem pouco tempo que a gente escuta falar da psicomotricidade assim, com mais ênfase, mas é um campo da área da saúde que já é bastante antigo. Veio lá da França,
no século XIX, século XIX para o século XX. Então, é uma ciência que ela foi se aprimorando durante muito tempo. Era muito utilizada na formação de professores, até hoje faz parte do currículo da formação de professores. Então, era muito utilizada pelos professores de educação infantil, no ensino fundamental 1, e também a educação física, porque como envolve o movimento, a educação física acaba se apropriando da psicomotricidade para poder desenvolver essa parte de controle motor, essa parte da coordenação motora. Então, é recente aos ouvidos do público maior, mas já é trabalhado há muitos anos. Entendi. E tem alguma idade específica para ser praticado? Então, a psicomotricidade, assim como eu digo que a psicomotricidade ela é para todos. Ela não é uma terapia exclusiva de pessoas que apresentem a defasagem psicomotora, porque a psicomotricidade ela potencializa o desenvolvimento humano. Entendi. Ou seja, hoje eu tenho paciente que eu atendo de 10 meses, tem criança que eu atendo de 1 ano de idade, de 2, 3, e assim, crianças que os pais buscam para poder fazer uma estimulação precoce, estimular que essa criança tenha uma vivência motora que lá na frente vai repercutir em tudo, na parte escolar, na parte funcional dessa criança, na parte profissional, porque se a gente for pegar, a psicomotricidade está envolvida em tudo, no médico, cirurgião que vai fazer a cirurgia, no dentista que precisa usar lá o motorzinho dele, um pedreiro que precisa usar as ferramentas. Então, o movimento, ele faz parte da nossa vida. Então, quanto antes se inicia essa intervenção psicomotora, melhores são os resultados. Porque hoje a gente teve uma mudança muito grande em relação às vivências motoras das crianças. Antes a gente tínhamos vários espaços, parques, a criança tinha contato com o pé no chão, e hoje, casa, o contexto familiar, hoje mudou. Antigamente você tinha aquelas reuniões de família, os primos brincavam. Hoje a gente tem aí a urbanização, ela restringiu esses espaços, onde a criança explorava o seu corpo e desenvolvia o seu corpo. Então, essa redução desses espaços trouxe junto consigo um aumento nessa defasagem psicomotora. As crianças hoje em dia ficam cada vez mais dentro de casa, com maior utilização de telas, e isso daí vem dificultando na funcionalidade das crianças. Então, a psicomotricidade ela tem esse papel, ela tem essa função. Então, no ambiente clínico, a gente desenvolve coisas que antigamente até era natural de se desenvolver. Essa questão do brincar, do faz de conta, que a gente sabe que hoje, até por conta de questão de violência, os pais não têm mais aquela tranquilidade de deixar o filho ir brincar na rua. As crianças antes que botavam o pé no chão para poder jogar o seu futebol na rua com chinelo, que tinham a possibilidade de criar suas brincadeiras, de descer de morro de carrinho de rolimã, de jogar a bolinha de gude, de fazer dobradura. Hoje a gente vê que tá bem escasso. Então a gente tem essa dificuldade aí nos dias atuais, e esses atendimentos eles proporcionam que essa criança tenha essa vivência. Entendi. Bom, falando agora sobre o livro, né? Quero que você me conte como que surgiu essa oportunidade, esse convite para você ser coautor desse livro, Autismo, quando o diagnóstico chega. Eu sempre tive uma vontade muito grande de escrever algo, apesar de eu ter uma dificuldade muito grande com algumas questões, por exemplo, de escrita. E hoje eu tenho hoje eu sei o motivo de certas dificuldades. Eu sou autista,
diagnosticado já na fase adulta, fui diagnosticado com autismo com 35 anos. E eu venho estudando bastante essa questão do autismo nos últimos anos e surgiu uma oportunidade. A editora abriu uma seleção e eles entraram em contato comigo e perguntaram se eu não tinha interesse em estar participando do livro. Eles viram no meu perfil no Instagram o trabalho com a da psicomotricidade e eles entraram em contato comigo se eu não tinha interesse em estar falando sobre esse tema desse livro, que é um livro voltado para pais, profissionais, pessoas que não são envolvidas, porque é importante, como eu falei no começo, é importante a gente estar cada vez mais massificando a questão do conhecimento em relação ao autismo, até para desmistificar muita coisa que tem em volta do tema. E esse livro é um livro onde vários autores participam, então são profissionais de múltiplas áreas que trabalham com autismo, por exemplo, psicólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, psicopedagogos, nutricionista, advogado. Nossa, muita gente. Porque tem essa questão legal, a questão do... Porque, assim, a pessoa, quando descobre o autismo, e esse é um papel do livro, para poder tornar um pouco mais leve esse processo de aceitação, porque quando você pega, quando o responsável pega esse diagnóstico, a primeira coisa é ficar um pouco perdido. É como se fosse um luto. Porque tanto se fala sobre o autismo, mas pouco se tem o conhecimento. Então, o pai ele se confronta com aquele choque de realidade. E agora? O que fazer? Então, esse livro ele traz essa perspectiva de contribuir para que o pai, que a mãe tenha um caminho a seguir. Por onde que eu vou? O que que eu faço? O que que eu busco? Entendi. Então, São essas primeiras instruções que a pessoa tem que ter, né? sim. E igual a minha parte de psicomotricidade, eu falei tanto de como a psicomotricidade pode contribuir para detectar, para diagnosticar, embora pelo manual de doenças mentais não tenha a defasagem motora, psicomotora, como um dos parâmetros para poder diagnosticar o autismo, já foi constatado que, por uma pesquisa americana, que 83% das pessoas com autismo possuem algum tipo de defasagem psicomotora. Então, a partir dos primeiros meses de vida, tem algumas coisas que a gente consegue perceber de parte motora, parte de hipotonia, de sustentação de cabeça, por exemplo, da criança não responder certos comandos, não responder certos estímulos. Então, a gente consegue observar e contribuir para que o profissional indicado para avaliação possa ter também essa informação. Entendi. E quanto antes, né, houvesse esse diagnóstico, melhor, né, para o paciente. Sim, quanto antes é iniciado o processo de intervenção, maiores são os ganhos, porque a criança ainda está nas suas formações neurais ali no começo. Então, a adaptação da criança, quanto mais nova, maiores as chances e com melhor qualidade são essas adaptações. Então, quando você vai ficando mais velho, é igual um aprendizado. Quanto mais velho você vai ficando, mais difícil é de você aprender coisas novas. Se a gente for pegar a nossa vida, a maior gama de coisas que a gente aprendeu foi nos primeiros anos de vida. E onde a gente consegue remodelar, refazer nesses primeiros anos de vida. Então, a estimulação precoce, ela é muito importante. Então,
Dos grandes benefícios do diagnóstico é esse, porque o diagnóstico ele não é um ponto final, ele é um ponto de partida. Sim, exatamente. Então, a partir do diagnóstico que o responsável vai conseguir ter o norte. Opa, eu tenho um diagnóstico, eu sei que o meu filho tem um autismo. E agora, o que eu vou fazer? Juntamente com o médico, quais as intervenções que são necessárias? Ah, a criança está com atraso de fala? Porque, assim, pode ser que vou dar o meu exemplo, no meu caso. Na época, como não era tão abordado essa questão do autismo, uma série de coisas passaram batidas. Eu tenho autismo junto com o TDAH. Geralmente o autista vem acompanhado, é um combo, vem com mais algum tipo de transtorno ou alguma comorbidade. Então, eu não tinha problema com questão motora. Sempre tive uma questão de coordenação motora muito boa. Fala também não tive atrás de fala, mas eu tinha algumas questões sensoriais que hoje eu sei que era parte sensorial, que eu estava com defasagem. Mas naquela época ainda era desconhecido, Naquela época era desconhecido, então passava batido. No colégio, em questão de copiar dever, de alguns sons que me incomodavam muito, alguns tipos de ruídos. E é uma coisa até curiosa, igual eu toco em bateria de escola de samba, todo mundo morre de rir. E eu não consigo ficar em casa com a televisão com volume acima do 20. A televisão da minha casa é baixo, o rádio da minha casa... Da bateria não... Mas o som da bateria não me incomoda porque é um hiperfoco que eu tenho. Entendi. Então, o autista, ele tem os seus hiperfocos. Por isso que às vezes a gente vê a criança autista cheio de dinossauro. O hiperfoco dela é o dinossauro. Entendi. O meu hiperfoco sempre foi questão de carnaval, num determinado tempo, futebol. Então, era coisas assim que me prendem muita atenção e que não me incomodam. Em contrapartida, outras coisas me incomodam. Muito. De questão de ruído, de o cachorro dar um latido de repente, de um som... de fogos, às vezes. Se eu estiver preparado para poder... Uma coisa que eu até brinco, eu falo, eu adoro escutar queima de fogos. Quando eu estou preparado para poder... Eu sei que eu estou indo para assistir uma queima de fogos. Eu sei que em determinado momento vai ter os fogos. Agora, se eu estiver em casa e escutar... a gente fala que é desregulação. Me gera uma certa irritação. Então... Isso é uma coisa que, ao passar do tempo e eu atendendo pacientes, foi me levando a... Isso aí, eu era assim. Foi a partir desse seu atendimento com os pacientes que você... Porque eu ia fazendo as anamneses com os responsáveis e o responsável ia falando algumas coisas, eu ficava assim, sabe quando bate um flashback e fala... Gente, isso daí acontecia comigo. Aí daqui a pouco, outra coisa... Isso aí acontecia comigo. Aí na época, minha mãe falava, você tá com cacuete. Eu sempre tive mania de ficar batendo, balançando a perna, mexendo os dedos dos pés, das mãos. E, na verdade, isso são estereotipias. Todo mundo tem estereotipias, mas a minha, assim, tinha algumas coisas que eram bem acentuadas, mas na época, é cacuete. Determinadas texturas, igual, por exemplo, de andar descalço, dificuldade grande que eu tinha, de pegar determinadas texturas, alguns alimentos que têm uma textura diferente, mania de comer com o mesmo prato a vida inteira, o mesmo talher, deitar do mesmo lado da cama, de colocar o travesseiro de determinada forma. Então foram coisas que, conforme eu fui atendendo, foi me despertando e foi onde eu busquei o diagnóstico. Como foi tardiamente, no meu caso eu não precisei fazer tantas intervenções, mais parte de psicólogo. Mas quando esse diagnóstico é fechado cedo, você tem uma gama de oportunidades, uma gama de profissionais que podem estar contribuindo para que essa criança tenha uma vida, uma boa qualidade de vida. Então, são três
níveis de suporte. Nível 1, igual no meu caso, eu sou nível 1, que é o nível de suporte mais baixo. Não que não necessite, mas é o nível mais baixo. O nível 2, que é um pouco mais difícil de você trabalhar, porque entra a questão aí já do não verbal, a questão da criança que tem um pouco mais de irritabilidade, já rigidez cognitiva um pouco maior, e o nível 3, que é o nível de suporte, onde a criança ela não tem qualquer tipo de independência. Então, ela depende do responsável para tudo, para poder se comunicar, porque ela não fala, para poder fazer as atividades da vida diária dela, para poder... coisas básicas, como, por exemplo, ir ao banheiro. E as terapias, elas contribuem justamente para isso. Então, quanto mais nova a criança começa, os ganhos que ela vão tendo são maiores. Então, as terapias, elas vêm para poder reduzir esses impactos. Então, eu tenho criança que ela começou com 2, 3 anos de idade, que ela, no primeiro momento, ela só chorava. Entrava na sala e ficava a sessão inteira chorando, e às vezes uma sessão de 45 minutos, eu consigo executar uma tarefa ali 1 minuto e meio, 2 minutos e meio. Só que esse somatório de esforços e... Para a criança está sendo muito, né? Tá sendo muito. O máximo que ela pode... Que ela pode, então, de 1 minuto em 1 minuto, quando a gente vê aí a criança, ela... É muito bacana você ver uma criança que ela mal fica de pé e daqui a um tempo você vê ela correndo. Uma criança que ela não conseguia segurar um copo, daqui a pouco ela já mesmo coloca água para ela. Uma criança que não verbalizava, eu acho que tanto para o profissional quanto para os pais, eu acho que o maior desafio é a questão da não verbalização. Porque é doloroso para a criança, porque ela tenta se expressar e não consegue. Aí essa comunicação, se não tiver meios de comunicação alternativa, isso gera uma irritabilidade grande, aí a criança desregula com mais facilidade. Então, quando essa criança começa a falar, eu acho que é a maior vitória, tanto para pai quanto para o profissional. Acho que é mais que um trabalho, é uma missão, né? Sim. Acredito que seja uma missão, né? É uma missão. Algo que não tem valor. Não tem preço, assim. Não tem nada. E assim, aí essa questão, essa criança só vai ser capaz de alcançar isso, e aí ela, assim, ela não vai deixar de ser autista. O autista vai nascer autista e vai morrer autista. Isso é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro. De vez em quando ainda aparece, a gente tem charlatanismo em tudo quanto é área, falando que a criança vai... Não vai. O que acontece em muitos dos casos é a criança ir diminuindo os níveis. Então, ela deixa de ter o suporte 3 para ir para o 2, às vezes do 2 para ir para o 1, e dá uma estabilizada. Então, ela vai ter uma vida funcional melhor, mais autônoma, mas ela vai continuar tendo resquícios ali do autismo, que vai se manifestar de diferentes formas. Então, a importância da intervenção terapêutica é nesse sentido. Então, por isso que o diagnóstico é importante, porque quando ele chega, você vai conseguir trilhar um caminho para que essa criança tenha um melhor desenvolvimento, porque ela possa ter uma vida o mais próximo do normal possível. Entendi. Bom, o livro já foi lançado, né, em São Paulo, dia 20 de setembro, isso? Conta para mim um pouquinho sobre esse lançamento. Isso, o livro foi lançado no dia 20 de setembro em São Paulo, na Livraria da Vila, lá na Vila Madalena, e reuniu alguns dos autores do livro. Então tinha autor do Mato Grosso, do Paraná, de Juiz de Fora. Eu até conheci foi até engraçado, porque eu fui dar uma palestra na Suprema, para curso de medicina em março. Aí eu conheci uma moça de Juiz de Fora, e conversando com ela, eu falei, eu escrevi um livro sobre autismo e tal. Eu também. Eu também. Eu falei, tal livro aqui. Aí eu mostrei a capa do livro, ela falou, tô nesse livro também. Aí quando eu cheguei lá em São Paulo, ela estava lá com o esposo.
Então, reuniu esses autores, fizeram esse lançamento. Ele é a segunda edição. Uhum. A primeira edição, o volume 1, ele já é best-seller. Ele é um dos 6 livros mais vendidos no Brasil no ano. Que legal. Né? Então, a expectativa para esse livro, esse segundo volume, é uma expectativa muito grande, até por conta do conteúdo que ele traz. Para vocês terem ideia, são mais de 450 páginas de conteúdo. Uhum. Então, é um material vasto, rico, e que vai contribuir muito para a vida de muitas pessoas. Eu acho que cada vez mais se faz necessário, principalmente as pessoas que não lidam com esse público, com um autista, ou que não tem uma pessoa autista na família, que tomem para si o conhecimento sobre, que seja o básico. Porque a gente tem muito aquele estigma que o autista não gosta de socializar, ele não gosta de interagir. E muitas das vezes, essa interação, ela não existe, ela não acontece por desconhecimento da outra pessoa. Porque não vai saber um jeito mais adequado de abordar. Né? Igual criança, até brinco, assim, eles falam que o autista gosta de ficar no canto dele. Não, o que eu mais tenho é foto com os pequenos, assim. E eles amam carinho. Uhum. E a gente... E eles são carentes de atenção em determinados espaços. Então, assim, é um livro que vai ser muito importante para profissionais da área da educação. A gente sabe que a gente tem uma pseudo-inclusão. A verdade é essa. E muito por falta de qualificação. Qualificação profissional, a gente sabe que é difícil. Às vezes o profissional da área da educação, por não ser muito valorizado, às vezes você buscar fazer uma formação, um curso, a gente sabe que não é uma coisa barata, mas hoje a gente tem aí os livros, a gente tem igual os podcasts, a gente tem os canais no YouTube que trazem informação, Instagram. Então, é muito importante que as pessoas tomem para si cada vez mais esse conhecimento. É verdade. Porque vai ajudar que a vida dessa pessoa autista seja melhor. Vai ajudar que ela se sinta melhor, que se sinta mais incluída, acolhida. Você vai fazer esse tipo algum lançamento aqui em Três Rios? Sim. Eu pretendo fazer esse lançamento ainda em outubro. Entre outubro e novembro. Até para poder ser uma celebração, porque eu acho que é um marco na minha vida, na minha vida profissional principalmente. É uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, não sabia como, surgiu a oportunidade e eu descobri que eu poderia fazer além até do que eu imaginava que pudesse fazer. Para ano que vem, eu acredito que vai estar saindo um outro livro que eu faço com autoria. Aí esse é voltado para a psicomotricidade. E assim, eu recebi o convite da editora para poder ser organizador de uma obra. E essa daí vai ser de educação infantil. Então, eu estou na fase de sondar alguns profissionais para poder participar, assim como eu participei como coautor, porque vai ser um livro bem bacana, também falando sobre essa multidisciplinaridade e como que contribui na formação da educação infantil. E vai interligar bem com esses outros livros aí. Ou seja, aguardem, vocês que estão assistindo a gente, aguardem que Flávio está com várias novidades para o ano que vem. Quem quiser adquirir esse livro, como faz, Flávio? Quem quiser adquirir o livro pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp, 24 98139 6958, 24 98139 6958, ou me enviando uma mensagem no Instagram, que é Prof. Flávio Roberto. Então sigam lá que tem... Conteúdos, né? Conteúdo é o que não falta. Tem muitas vivências lá que eu tenho com as crianças. Desde quando eu trabalhava na educação infantil até hoje que eu trabalho mais com
com esse público cair, não é só autista, crianças com paralisia cerebral, crianças com síndrome de Down, com síndromes raras, idosos com Parkinson, Alzheimer, e o público que busca potencializar o desenvolvimento. Então, assim, hoje tem tido uma procura grande de pais que buscam essa intervenção de psicomotricidade, porque isso aí vai repercutir lá na frente, que é igual a criança faz cursinho de inglês, faz cursinho faz o Kumon, faz N atividades. E talvez a mais, não desmerecendo as outras, mas puxando um pouco o sardinha para o meu lado. Nesse primeiro momento da vida ali, que eles estão na primeira infância, até os 10, 12 anos de idade, é fundamental que essa criança tenha um bom desenvolvimento psicomotor, porque isso daí vai influenciar e impactar na vida dessa criança pro resto da vida. Às vezes a gente vê uma pessoa que cai muito, caiu muito. Adulto mesmo, que aí são falhas de propriocepção, por exemplo. Então, isso daí contribui em evitar lesões. E variadas profissões que dependem de uma boa coordenação vai ser impactado. E o principal para que essa criança seja uma criança autônoma, porque hoje a gente tem dados alarmantes aí, preocupantes de que grande parte das crianças não conseguem amarrar os próprios cadastros, não conseguem colocar sua roupa, não conseguem abotoar a calça, não conseguem arrumar sua própria comida. Então a gente está tendo uma disfuncionalidade no público infantil e que acaba sendo prejudicial para a saúde dela. Entendi. Bacana, quero te agradecer por você ter vindo aqui conversar com a gente, contar um pouco da sua história. Acredito que vai ser muito importante para muitas pessoas que estão nos assistindo, né? E parabéns pelo livro e volta quando tiver outro livro aí para contar pra gente. Não, tá bom? Muito obrigado. Espero que a gente tenha contribuído um pouco hoje aqui em questão de conhecimento. Quem tiver interesse em fazer essa intervenção psicomotora com seu filho, ou a pessoa já que tem um familiar idoso que a gente sabe que tem uma certa perda de parte cognitiva, parte motora, pode estar entrando em contato comigo lá pelo mesmo WhatsApp do livro, pelo Instagram. Eu atendo em 3 Rios durante 2 dias na semana, que os outros eu estou em Itaipava. Tem algumas vagas na agenda, e psicomotricidade transforma vidas. Isso daí. Com esse recado, a gente vai encerrando esse nosso podcast. Obrigada, Flávio, mais uma vez pela sua participação. A gente fica por aqui. Você que está assistindo a gente, não esqueça de compartilhar esse nosso bate-papo e também para seguir as nossas redes sociais, nosso Facebook, Cidade em Foco News, nosso canal no YouTube, Cidade em Foco Podcast, e também o nosso canal no Instagram, Cidade em Foco TV. Fica ligado, a gente volta em breve com mais podcast aqui do programa Cidade em Foco. Tchau, tchau.